Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal AFR 2010. Quem está falando é Alexandre Ferri e hoje vamos seguir no nosso curso de Blender 3D. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar um pequeno aviso em relação ao capítulo anterior, capítulo 1, onde nós tivemos uma introdução em relação à ferramenta Blender. O intuito daquele capítulo não era detalhar os itens da tela, mas sim os processos. Algumas pessoas deixaram alguns comentários informando que estavam um pouco fora de foco, que não conseguiram entender muito bem, que a minha explicação foi muito rápida, mas o intuito não era para os senhores se prenderem nos detalhes do programa. O intuito era os senhores conhecerem todos os passos e realmente fazermos apenas um passeio sobre o programa para que ele não fosse algo tão misterioso a partir do momento que nós vamos iniciar a trabalhar com ele. Então eu gostaria que os senhores conhecessem mais todas as etapas envolvidas, que era criar um objeto, colocar um material nesse objeto, posicionar a câmera, fazer todo um processo de animação, usar ferramentas de transformação, como foi feita aquela explosão. Então o intuito era para os senhores apenas conhecerem um pouco as fases que são envolvidas num projeto de vídeo, ok? Como falamos na aula passada, este é o capítulo 2 e hoje vamos tratar da instalação do programa no nosso computador. Antes da gente iniciar, a gente precisa ter uma ideia de qual sistema operacional estamos utilizando. Para isso, vamos clicar aqui em Propriedades do meu computador e já anotar algumas informações logo de cara, porque a gente vai precisar saber disso na hora de poder baixar o programa, tá? Então aqui no meu caso, eu estou utilizando o Windows 10 e outra informação muito importante que a gente precisa ter em mente é o tipo do sistema. Então no caso é um sistema operacional de 64 bits, ok? Bom, com essa informação na mão a gente já pode começar. Então vamos abrir aqui o nosso navegador. E no site de busca vamos digitar aqui Blender. O primeiro resultado já está remetendo a gente para o site oficial da ferramenta, tá? É o blender.org, tá? Vocês podem ver isso aqui na área de endereço. Bom, aqui na tela principal nós temos dois links que podem nos levar até a página de download, onde podemos baixar o programa, tá? Nós temos esse ícone azul, que isso pode sumir daqui numa próxima atualização do site, então não é um lugar muito confiável para mim passar para vocês como referência, tá? O mais certo é aqui na guiazinha aqui em cima, ó, vocês estão vendo aqui download, então vamos clicar aqui e aqui estamos na página de download do programa Blender, tá? O Blender é um programa gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso. Você pode instalar, você tem aqui no site também todo o suporte na parte de documentação, de ferramentas, você encontra fóruns, você encontra muita coisa no Google que vai te auxiliar com este programa, tá bom? Bom, aqui olhando na página de download, eu vou falar primeiro sobre essas caixinhas aqui, tá? A primeira caixinha é se você trabalha com a plataforma Windows, então aqui é onde nós vamos baixar o programa. Se você trabalha com Macintosh e usa o sistema operacional Mac OS X 10.6 ou superior, este é o cara para você. Para quem trabalha com Linux, é essa caixinha verde, ok? Aqui embaixo nós temos os códigos fontes do programa. Isso mesmo, se você é desenvolvedor e você quer modificar o Blender, você quer criar coisas novas do Blender, você pode baixar aqui o código-fonte do Blender e fazer as modificações que você quiser, tá bom? É importante dizer que o Blender tem uma comunidade, ele é um software aberto, então as pessoas baixam isso, desenvolvem coisas novas e vão criando uma nova versão dessa ferramenta. Essa nova versão que está sendo desenvolvida, você pode baixar ela aqui, ó, nessa caixa laranja. Laranja ou marrom, né? Acho que parece mais um marrom isso. Bom,
Você pode baixar essa versão, só que conforme as mensagens aqui estão informando, tá? Podem existir alguns bugs, alguns erros, o sistema pode não estar muito estável. Então assim, se você quer participar do desenvolvimento da ferramenta, essas duas caixinhas aqui são as caixinhas que você vai se acostumar a trabalhar com elas, ok? Como não é o nosso caso, nós vamos aprender a trabalhar com a ferramenta, então nos interessa apenas essas 3 caixinhas aqui em cima, tá? Se vocês observarem aqui na parte do Windows, aqui está dizendo uma mensagem que ele não suporta mais o Windows XP. Isso significa que eles não vão mais desenvolver nada para a plataforma do Windows XP. Ah, mas eu tenho o Windows XP, como é que eu faço? Bom, se você precisar trabalhar com uma versão anterior ao Windows XP, você tem aqui uma opção onde você tem as versões anteriores do Blender. Clicando nessa parte aqui de baixo, você acessa a pasta principal onde estão todas as ferramentas, onde estão todas as versões do Blender, desde a versão 1.0 até a última versão, que é a 2.77, ok? Se eu não me engano, a versão 2.66 ela trabalha com Windows XP, tá? Então, abrindo essa pasta, você vai encontrar aqui, ó, você vai encontrar tanto para o Windows 32 bits quanto 64 bits e você consegue instalar no Windows XP, ok? A mesma coisa para quem tem o sistema operacional do Macintosh, o Mac OS X. Você pode encontrar aqui a versão 32 bits, que eles não estão mais dando suporte também, ok? Agora aqui voltando para a nossa página de download, nós temos 2 formas de baixar isso no Windows, tá? Nós podemos baixar um programa executável, que vai fazer todo o processo de instalação no nosso computador, ou então baixar uma versão compactada. Essa versão compactada você simplesmente vai descompactar todos os arquivos que estão nele, né? Nessa versão compactada você simplesmente vai baixar um arquivo compactado em extensão zip e você vai descompactar todos os arquivos que estão nele numa pasta qualquer. Essa pasta já tem todo o programa e tudo que você precisa para poder executar o programa Blender. Você inclusive pode jogar essa pasta num pendrive e você pode transportar a ferramenta Blender para qualquer outro computador. Você não vai precisar instalar absolutamente nada no outro computador e pode inclusive trabalhar diretamente no seu pendrive. Tá bom? Eu vou falar sobre as 2 formas de instalação, a gente vai dar uma percorrida nas 2, tá? Para que esse curso seja bastante completo, ok? No caso do Mac OS X, você só vai ter a versão zip. Então, como eu não conheço muito a plataforma do Macintosh, eu acredito que para vocês que já trabalham com Mac, não seja algo tão difícil assim de você conseguir instalar no seu computador. A mesma coisa para quem trabalha com Linux, tá? Você tem um arquivo com extensão BZ2, que eu não conheço muito, mas eu acredito que para vocês isso talvez não seja algo tão desconhecido assim, tá? Vamos lá, aqui temos 2 colunas, né? Uma para a versão 64 bits e outro para a versão 32 bits, tá? Em cada uma dessas 2 colunas eu tenho 4 formas de poder baixar o arquivo. Na verdade, isso aqui são provedores de acesso, tá? Então eu tenho um provedor de acesso que está localizado nos Estados Unidos, outro está localizado na Alemanha e esses 2 aqui estão localizados nos Países Baixos, ok? A mesma coisa aqui e a mesma coisa para a versão 32 bits. Então, se você clicar aqui, por exemplo, para baixar o instalador e o seu download está um pouco lento, você pode optar por um destes provedores e tentar uma performance melhor para poder baixar. Todas essas opções são exatamente do mesmo arquivo, do mesmo instalador que você escolheu. Então, não existem diferenças entre um provedor e o outro. Ok, pessoal? Tá? A mesma coisa ocorre para arquivos zip, tá?
E a mesma coisa para as outras versões de sistemas operacionais que temos aqui, ok? Vale lembrar que esse botãozão que tem aqui, ele vai baixar sempre o instalador, esse instalador executável aqui, ok? Bom, mas tirando todo esse detalhe, tirando toda essa explicação, a coisa é muito simples, tá? Você quer baixar o instalador? Você vem aqui, clica nessa opção aqui, 64 bits, tá? E o processo já é iniciado. Então eu estou aqui, ó, começando a baixar a versão 64 bits. Enquanto está baixando essa versão, vamos voltar lá na nossa telinha de download, que eu queria explicar mais alguma coisa, tá? Tem uma mensagem importante aqui, ó. Se quando você iniciar o Blender acontecer qualquer mensagem de erro e ele não iniciar, por favor instale o Visual C++, pacote de redistribuição da versão 2013, ok? Então, se você tiver qualquer mensagem de erro, vale a pena a gente tentar instalar esse cara aqui antes, ok? Então você vai clicar aqui nessa opção e aqui ele vai te remeter para uma página da Microsoft, onde você praticamente seleciona a linguagem. Como não existe em português, vamos deixar na versão em inglês mesmo, tá? E você clica aqui no botão Download, tá? Aí você tem três opções, tá? A primeira opção é para quem usa processadores ARM. Não é o caso de quem usa processador Intel ou AMD, ok? Então, dificilmente a gente vai precisar instalar esse cara aqui, tá? Se você tentar baixar esse cara e instalar e o seu computador não for deste tipo de processador, ele também vai te dar uma mensagem dizendo que o seu equipamento não é compatível. Então, a gente não precisa perder muito tempo com ele agora, a não ser que o seu computador tenha este tipo de processador. Aí sim você vai clicar, tá? Os outros dois arquivos aqui, um é para a plataforma na versão 32 bits e outro para a versão 64 bits, tá? Ele é compatível inclusive até com o Windows XP. Essa versão 2013 eu sei que é compatível com a versão ainda do Windows XP, tá bom? Então no meu caso é 64 bits, eu vou clicar aqui, certo? E vou iniciar o processo de download. Pronto, ele já começou a fazer o download, tá? Então aqui observamos que ele já está fazendo download do programa, ok? Bom pessoal, agora que eu já baixei esses dois arquivos, vamos iniciar a instalação deles, ok? Então primeiro eu vou instalar esse pacote de redistribuição do C++, ok? Eu vou clicar aqui. Isso eu só estou fazendo porque muitas pessoas podem não ter essa ferramenta, então para evitar uma série de mensagens e coisas desagradáveis, eu estou fazendo a instalação completa para vocês, ok? Então eu vou concordar aqui com o contrato, né? E vou clicar em instalação. Pronto, já instalou. Se a gente observar aqui no painel de controle, em programas, né, desinstalar um programa e ele deve estar aparecendo aqui na minha lista. Vamos procurar aqui, ó, ele aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Microsoft Visual C++ 2013, ok? É o pacote de redistribuição, tá? Isso daí tem alguns arquivos que são base para o Blender poder rodar no seu computador, tá? A maioria dos computadores já tem isso instalado. Então eu fiz esse passo mesmo para ajudar as pessoas que possam ter um problema na hora de rodar o Blender, ok? Bom, aqui é o programa do Blender que nós baixamos, ok? É um instalador esse cara aqui, então vamos clicar nele duas vezes e ele vai começar agora o processo de instalação do Blender, tá? E aí vem a primeira tela, uma tela de boas-vindas, e vamos clicar aqui no botão Next. Bom, aqui nós temos uma licença de uso, ok? E vamos aceitar os termos dessa licença de uso. Basicamente, ele diz que o programa é gratuito, você não pode comercializar esse programa, enfim, são algumas restrições que tem com relação ao uso do programa, mas podem ficar bastante tranquilos com relação a isso. Vamos para a próxima etapa. Aqui nós temos algumas opções de instalação. Na verdade, aqui em cima nós só temos duas opções de instalação. Ou você instala,
ou você não instala. Não tem muita coisa a se pensar aqui. Então vamos manter como está. Se por um acaso você mexeu aqui nessa configuração e quer voltar ela para o padrão inicial, você aperta aqui Reset e ele volta para a configuração inicial, ok? Aqui nós temos um botão onde podemos alterar a pasta de instalação do programa. Então nós clicamos aqui em Browse e aqui em cima podemos navegar pelos drives do computador e as pastas, ok? Podemos aqui criar uma pasta nova, tá? E, enfim, alterar a localização, o destino onde o programa vai ser instalado. Bom, eu vou cancelar isso aqui, porque na verdade eu quero manter a instalação original do programa Blender, tá? Então eu só fiz um detalhamento para vocês conhecerem todas as opções que existem nessa tela aqui, tá? O programa ele vai ocupar cerca de 300 megabytes do seu hard disk. Então, vamos clicar agora no botão Next e prosseguir com o andamento da nossa instalação. Bom, não tem mais nenhuma opção, agora só temos a opção de instalar. Bom, acabaram-se as opções, agora ele está informando que a próxima etapa vai ser o início da instalação do programa. Então vamos clicar aqui no botão Install e começamos a instalação do programa. Vamos aguardar o término. Isso não demora muito, 300 megabytes é pouca coisa. E já finalizamos a instalação do programa. Agora, se a gente clicar aqui embaixo no botão do Windows, nós vamos ver que apareceu um íconezinho do Blender. Eu vou só deslocar ele para cá, para ficar um pouco mais amigável para minha tela, ok? E também vamos encontrar aqui na opção Todos os aplicativos do Windows, a pasta Blender, com o ícone do Blender também. Então, se por um acaso, por algum motivo qualquer, o ícone não aparecer aqui nessa região, você pode achar ele aqui. Então aqui você pode desafixar ele da tela de início do Windows, aí ele some o ícone daqui, ou você pode fixar ele novamente, ok? Uma outra opção que existe também é você fixar ele na barra de tarefas, que é interessante. Então ele fica disponível aqui embaixo, toda vez que você ligar o Windows, fica um acesso até mais fácil do que da tela de início, ok? Então eu vou deixar aqui nessas duas opções, para a gente poder estar sempre visualizando. Bom, o programa já está instalado, vamos executar ele, só para mostrar que o programa foi instalado, ok? Se você, por algum motivo qualquer, precisar desinstalar o programa, você tem duas formas. Você pode ir no painel de controle do Windows, na parte de programas, desinstalar um programa. E aqui você vai encontrar, vamos organizar por nome, a opção Blender. Então você clica no Blender e clica aqui em desinstalar e você vai remover o programa. A segunda forma que existe para poder desinstalar o programa é você executar novamente o instalador. Passando aqui a telas de boas-vindas, você vai ter uma nova tela, tá? E aqui você tem uma opção de remover o programa. Então, clicando aqui nesta opção, a gente simplesmente exclui o programa do nosso computador. Se por um acaso você precisar reparar o programa, quer dizer, você fez alguma modificação, alguma coisa, o Blender não está mais respondendo, está com algum problema qualquer, você pode querer fazer a reparação do programa. Então você clica aqui, clica no botão Repair, e agora é só seguir os passos e ele vai novamente, como se ele reinstalasse o programa, né? Ele volta para os arquivos padrões de fábrica, ok? Assim ele volta a versão para o padrão de fábrica. Fizemos a reparação. E por último vamos fazer a desinstalação do programa. Então eu só estou fazendo aqui para uma questão de exemplificar. Você não faça isso no seu computador, tá? Mas se você precisar remover o programa, então vou fazer todos os passos aqui para você poder acompanhar com a gente, tá bom? Então nessa tela aqui onde você tem o botão Remove, clica nele
e prosseguimos aqui clicando novamente nesse botão. Pronto. Bom pessoal, agora que já aprendemos a instalar e desinstalar o programa pelo instalador, vamos voltar lá para a página para aprender sobre o arquivo compactado, ok? Então eu vou apagar aqui a parte de downloads e vamos voltar para aquela tela de download do Blender, tá? Ainda aqui no Windows, né? Vamos dizer que eu precisasse trabalhar com a versão compactada. Então aqui vamos ver uma outra forma de trabalhar com o Blender, tá? Aqui eu vou escolher um destes 4 provedores, vou pegar aqui dos Estados Unidos e a partir deste momento ele já está baixando isso no meu computador, ok? Finalizado o download, podemos abrir agora a pasta e encontrar nela o arquivo que nós acabamos de baixar, tá? Aqui vamos clicar com o lado direito do mouse em cima dele e vamos clicar nessa opção extrair tudo, tá? Já existe no arquivo uma pasta com este nome Blender 2.77a. Então não precisamos aqui manter esta pasta, vamos excluir ela, senão ele acaba criando uma pasta dentro da outra com o mesmo nome, ok? Feito isso, vamos clicar aqui no botão extrair. Ok, agora podemos abrir a pasta e aí temos todo o programa Blender contido dentro dessa pasta, ok? Para executar o Blender basta clicar nesse ícone aqui, blender.exe. E aí estamos executando o Blender da mesma forma que se tivéssemos realizado a instalação. A vantagem desse formato é que você pode pegar esta pasta, você pode, por exemplo, recortar ela daqui e eu posso movimentar ela para qualquer outro local. Por exemplo, vou jogar aqui no meu Drive D. E o programa sempre vai funcionar independente do local onde ele esteja. E este local pode ser inclusive um pendrive e você pode estar transportando a ferramenta para qualquer outro computador com muita facilidade, ok? Se você por um acaso precisar desinstalar, essa versão é muito mais simples, basta clicar na pasta, apertar o botão Delete e está desinstalado. Bom pessoal, agora que já estamos com o programa instalado, então vamos clicar no ícone do Blender e vamos executar o programa. Essa é a tela inicial de boas-vindas, vamos clicar em qualquer local fora dessa janela, ela vai sumir. E agora vamos fazer só uma pequena configuração para a gente poder finalizar o nosso ambiente. Então nós vamos clicar aqui em File, em seguida vamos clicar em User Preferences, e logo em seguida aqui nessas guiazinhas aqui superiores, vamos clicar em System. Em System, vamos descer até essa parte aqui de baixo, onde nós temos International Fonts. Aqui vamos escolher a Language, ok? Então vamos clicar aqui em Português do Brasil. Feito isso, ainda precisamos executar o processo de tradução. Então vocês estão vendo aqui embaixo, Translate. Vamos clicar aqui em Interface, em Dicas e Novos Dados. Agora que já fizemos a tradução da ferramenta, vamos clicar aqui em Salvar Preferências de Usuário. Por que fizemos isso? Se nós não salvarmos a preferência de usuário, a próxima vez que nós iríamos iniciar o Blender, ele voltaria com a linguagem em inglês, ok? Então toda vez que fazemos aqui qualquer modificação, se nós desejarmos que essa modificação perpetue para todas as vezes que você abra o programa, então
devemos clicar em salvar preferências de usuário para poder gravar estas modificações. Feito isso, já podemos fechar e o nosso programa agora sim está traduzido para o português, ok? Aproveitando, hoje não vamos aprender muitas coisas sobre o Blender. Afinal, o intuito deste capítulo era justamente instalar a ferramenta no seu computador e já obtivemos o resultado final deste estudo. Mas antes, eu queria passar umas observações para vocês sobre algumas coisas que vão ser pertinentes a todos os próximos capítulos, tá? Se vocês observarem aqui quando clicamos em arquivo, por exemplo, vocês olham a opção, por exemplo, essa opção que nós entramos agora, preferências de usuário. Estão vendo aqui? Do lado direito você vai ver aqui uma sequência de teclas, Ctrl, Alt, U. Isso nós apelidamos de atalho. E esses atalhos são muito úteis, tá? Então vamos fazer um exemplo. Eu vou pressionar agora eu vou pressionar e vou manter pressionado o Ctrl juntamente com o Alt e o U. Observe que nós acabamos de abrir aquela tela de preferências de usuário do Blender, ok? Agora observe uma coisa, sem a utilização do atalho, veja como tudo se torna um pouco mais difícil de ser acessado. Eu tenho que ir com o mouse até aqui em arquivo, tenho que descer o mouse e clicar em preferência de usuário para então poder acessar essa mesma janela, ok? Agora observe como quando a gente está no ambiente de trabalho e pressiona Ctrl Alt U. Vocês entenderam como o atalho realmente é um atalho e ele faz a gente ganhar tempo? Durante todo o curso nós vamos usar diversos atalhos. Agora eu vou dar um outro exemplo prático. Digamos que eu queira mover este objeto pelo plano, ok? Uma forma de poder mover este objeto seria subir até aqui na guia ferramentas, mas vamos dizer que eu não estivesse com essa guia ferramentas ativada nesse momento, estivesse em outro local, por exemplo. Aí eu teria que subir com o mouse até aqui, clicar em ferramentas, clicar em mover e aí eu estaria movendo o objeto, ok? Mas também existe um atalho para mim poder fazer isso. Então eu vou voltar aqui exatamente em outra opção qualquer. Digamos que eu estivesse aqui trabalhando e eu precisasse mover este objeto. Eu posso movê-lo pressionando apenas a tecla G. Perceberam como é tudo mais rápido com os atalhos? Por exemplo, vamos dizer que eu precisasse abrir agora aquela tela. E assim que eu fechei ela, eu já estou movimentando o meu objeto. Então, com o uso de atalhos, e uma vez que a gente se esforçar em decorar a utilização desses atalhos, você vai perceber que durante todo o trabalho com o programa, você vai começar a ganhar muito tempo, ok? Bom, para poder facilitar o conhecimento destes atalhos, o Blender tem uma ferramenta de dica muito interessante. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui em ferramentas e eu parar o mouse em cima do botão mover, se existir um atalho para este botão, a gente consegue acessar essa informação na dica que os senhores estão visualizando aqui. Atalho G. Ou seja, pressionando a tecla G, eu consigo fazer a movimentação deste objeto. Mas por que G? Porque a movimentação em inglês se chama grab. E aí a primeira letra, que é o G, eles associaram a tecla do teclado G. E assim temos também muitas outras atalhos, como por exemplo, mexer com a escala de um objeto é a tecla S. Mas isso eu ainda vou detalhar na próxima aula, ok? Eu só queria preparar os senhores para estarem atentos aos atalhos que vão ser mencionados. Uma outra coisa importante é que durante os próximos capítulos,
quando eu mencionar alguns atalhos, eu vou fazer uma lista desses atalhos e vou deixar disponibilizada na descrição do vídeo do capítulo que os senhores estão assistindo, na qual estou fazendo a referência a esses atalhos. Então, a cada capítulo teremos também na parte de descrição um breve resumo de todos os atalhos tratados naquele capítulo no curso, ok? Sugiro aos senhores que, à medida que vamos avançando neste curso, vamos pegar essa descrição de atalhos e ir movendo para o nosso computador particular, e os senhores podem criar aí um arquivo de texto num bloco de notas, por exemplo, e ir arquivando todos esses atalhos, que é muito interessante a gente ter para qualquer pesquisa posterior. Então, se os senhores esquecerem qualquer tipo de atalho no decorrer do curso, basta os senhores abrirem esse arquivo de bloco de notas, que todos os atalhos estarão lá mencionados. Então, vamos finalizando aqui este capítulo com a ferramenta Blender. Se os senhores quiserem brincar com a ferramenta, não se preocupem, porque toda vez que os senhores fecharem a ferramenta, ela voltará novamente no início na sua configuração de fábrica, ok? Então fiquem à vontade para brincar um pouco com a ferramenta e nos veremos no próximo capítulo do nosso curso Blender 3D. Muito obrigado. Se gostaram, por favor, não esqueçam de clicar no botão gostei, que é o meu joinha, ou de se inscrever no meu canal. Para quem ainda não se inscreveu, os inscritos sempre são avisados sobre todos os vídeos novos que eu vou publicando. Então, quando tivermos o próximo capítulo do curso disponibilizado na internet, os senhores poderão ser comunicados. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.